Volkswagen Up Emotion chega para o Carblog para uma avaliação de longa duração. O Volkswagen Up Emotion é um carro que tem uma transmissão automatizada, então significa que ele não tem pedal de embreagem e você não precisa trocar a marcha. Então é um tipo de carro que está sendo cada vez mais demandado pelos consumidores, sobretudo aqueles que moram em grandes cidades com problemas de congestionamento, nos quais você acaba tendo que ficar naquela situação maçante de colocar a embreagem, apertar a embreagem, engatar a primeira, andar um pouquinho, frear, ponto morto, embreagem de novo, primeira, segundo, freia, ponto morto. Existem estatísticas que falam que em congestionamentos de 1 ou 2 horas as pessoas podem fazer até 5.000 operações dessa. Então é um processo muito maçante e cansativo e desconfortável. Então a transmissão de operação automática, ela representa um ganho de conforto significativo para o consumidor. E é o caso do Up, por isso que a gente comprou e vai avaliar, porque é um carro que está ficando cada vez mais acessível. Esse carro aí, no caso, é o carro mais barato hoje no Brasil com transmissão de operação automática, né? Por questão de R$33 mil, já tem, não esse modelo, esse aí é um White Up, modelo top de linha, mas já tem versões do Up com essa transmissão na faixa de R$33 mil. Então, primeiro, a gente tem que contextualizar. Essa transmissão custa R$2 mil a mais. Ela acrescenta no preço de um Up manual R$2 mil a mais. É uma transmissão manual que tem um sistema de operação automática, né? É um sistema que aperta a embreagem e troca de marchas. Então o que a gente vê é as pessoas falando: mas ele demora 1,5 segundos para trocar de marcha. Bom, qualquer transmissão manual, se você estiver dirigindo um carro manual, você vai demorar mais do que 2 segundos para fazer essa operação de apertar a embreagem, trocar de marcha e soltar a embreagem de novo. Então esse é um câmbio automatizado, obviamente a gente não pode querer que ele faça mais rápido do que o próprio ser humano, né? Então, e ele é muito bom nesse sentido. Ele é uma transmissão automatizada, né? Que o pessoal também fala que tem tranco. Na realidade não tem tranco. Na realidade, a hora que você sente o carro trocando de primeira para segunda marcha, e isso nas primeiras fases de operação. Depois você pega a manha de como funciona essa transmissão e ela se torna bastante suave. Então agradou muito, esse transmissão iMotion agradou muito. Então vamos ver como que ele se comporta em várias situações aí. Aqui estamos andando com o Up iMotion em situação de estrada. O carro está andando agora a 120 km por hora, tranquilamente. E o que a gente tem observado é que esse carro é muito bom. Essa transmissão funciona muito bem em estrada. E até uma questão inusitada, porque a princípio a gente imaginava que se você anda muito em estrada, não é necessário você ter um carro com transmissão automática ou um Up com a transmissão iMotion, né? E depois de a gente andar bastante com o carro e tal, já andamos quase 300 km em um dia, a gente pode dizer que na realidade é o contrário. Se você usa o carro em estrada, é uma das situações que essa transmissão mais se dá bem. Por exemplo, agora a gente está em quinta. Se você acelerar aqui, o carro reduz sozinho para quarta. E ele percebe essas situações de maior demanda de potência e torque e automaticamente troca para a marcha mais correta. Então o gerenciamento da transmissão em estrada é muito bom. A transmissão iMotion em estrada está funcionando muito bem, que a gente tem percebido. E em cidade também, porque em cidade essa questão de trocas que falam que demora muito, que demora 1 segundo, 1,5 segundos para fazer a troca. Bom, a questão é o seguinte: isso é um câmbio manual com um processo automatizado. Então um câmbio manual também você demora 1 segundo, 1,5 segundos para fazer a troca. Então você não pode exigir que a transmissão automatizada seja mais rápida. Agora, uma transmissão DSG com dupla embreagem, realmente ela é mais rápida? Mas o propósito aqui é outro. O propósito aqui é você ter um câmbio que seja confortável para a cidade, isente o motorista de ter que ficar trocando marcha e pisando na embreagem, e seja barato. Esse carro aqui, no caso, ele é R$2 mil mais caro do que a versão com transmissão manual. E pelo que eu estou vendo
desse período que a gente está andando aqui, nesse primeiro dia, vale muito a pena, porque ele não perde quase nada em termos de performance. Eu praticamente não vi nenhuma perda de performance, e é muito mais confortável. A transmissão funciona muito bem, muito melhor do que se fala por aí. O pessoal fala que a transmissão é ruim e tal, não tem nada de ruim. Uma transmissão que funciona muito bem, casa muito bem com esse motor, que também é sensacional, esse motor 1.0 do Up. Então é isso, Up, a iMotion. A gente vai colocando as nossas impressões ao longo do teste, que a gente vai fazer um teste bem longo com ele, vamos poder comparar inclusive com o manual. Então é isso aí, Up iMotion. Situação de subida com o Up, ó. A gente tá pegando uma subida íngreme, saindo parado, olha aqui. Ele percebeu que é subida, segurou a primeira e agora tá em segunda tranquilamente. Aí, ó, e segurando a segunda também. Então o próprio software detectou que você tava numa situação de subida. Eu tô relando só no acelerador, e o câmbio tá fazendo todo o trabalho sozinho de detectar qual a situação. E olha, então realmente muito bom esse software de gerenciamento dessa transmissão iMotion do Up. Situação que a gente está em plano e vamos começar a pegar uma subida, né? Nós estamos a 120 e o carro por enquanto está mantendo tranquilamente a velocidade. Começou a ladeira, já estamos subindo, mas a gente está numa situação que a quinta marcha está suficiente. Realmente não há necessidade de uma quarta marcha aqui. Aqui, ó, pisei tudo, ele reduziu para quarta, tá vendo? Ó, reduziu para quarta marcha na ladeira. A partir do momento que eu alivio, ele ainda mantém a quarta e depois trocou para quinta novamente. Então, o software funciona realmente muito bem, consegue detectar automaticamente as situações de trânsito e está funcionando realmente muito bem. O que a gente percebe também ele tem, quando você sai, se você tá em funcionamento normal do carro em cidade, ele vai trocar as marchas muito rapidamente. Ele não vai esticar, ele vai em 2000 RPM, ele já está trocando para marcha ascendente. Isso não prejudica nada se você está andando tranquilamente no fluxo normal de trânsito. Se você quer uma aceleração mais vigorosa e acelera mais, o câmbio percebe isso e estica as marchas automaticamente. Ele estica até 2000, 3000 RPM. Isso sem ter um botão Sport nem nada. Quer dizer, ele tem uma função, entre aspas, Sport on demand, a gente poderia falar. O software detecta automaticamente que você está querendo uma situação, uma aceleração mais vigorosa, e estica as marchas. Então eu achei bem interessante isso. Esse software dessa transmissão iMotion foi desenvolvido pela Volkswagen em parceria com a Porsche, né?
Então realmente a gente vê o funcionamento dele na prática, realmente é bem interessante. Eu particularmente até agora não vi falha nenhuma de escolha de marcha da transmissão. Achei, e olha que eu já andei mais de 300 km com esse carro. Então é isso. Então, algumas observações aqui sobre o funcionamento dessa transmissão em estrada. O que a gente observa é que o software de gerenciamento da transmissão, ele consegue perceber a situação de trânsito que você está. Então, quando você está andando numa condução de cruzeiro, sem necessidade de muita potência, andando tranquilamente, que nem aqui, a gente andando a 120 km por hora, ele mantém a quinta marcha engatada e procura trocar as marchas ascendentes rapidamente, para evitar consumo excessivo de combustível. A partir do momento que você precisa de potência, quer dizer, quando você começa a acelerar mais, o software detecta que uma marcha mais abaixo pode ser melhor e normalmente ele reduz a marcha. Você não precisa nem acelerar até o final. Às vezes você acelera meio curso e o software já entende que você está precisando de maior potência e troca, né, a marcha. Uma outra situação que a gente tem percebido é quando você está no plano, andando num plano, né, e passa por uma ladeira, né? Então você vem num plano em quinta, e a hora que você chega na ladeira, o carro teoricamente ia perder um pouco, né, se você mantivesse a quinta marcha. E a transmissão detecta isso também e troca para a quarta marcha. Então eu particularmente estou achando o software muito bem acertado, muito bem afinado, né? Eu estou gostando muito da transmissão, do funcionamento da transmissão e-motion do Up em estrada, né? Muito, muito mesmo. Em cidade não tem muito o que falar, ela é feita para você andar em cidade, né? Então a grande questão é em estrada, e ela funciona muito bem. Então, isso que falam hoje, eu não tenho o menor receio de indicar esse Up com transmissão automática para qualquer pessoa que esteja interessada em comprar o Up. Hoje, se alguma pessoa me falar, eu quero comprar um Up, eu vou falar, eu vou indicar comprar o e-motion, porque ele realmente é muito mais confortável que o manual, não perde praticamente nada. Eu particularmente não vi nada em termos de perda de desempenho, e é uma transmissão, o ganho de conforto é incrível, e o funcionamento dele em estrada também é fantástico, fantástico mesmo. Então o software está funcionando muito bem, o gerenciamento da transmissão. Então é isso, e-motion em estrada. Bom pessoal, então estamos aqui iniciando o teste de longa duração do Up e-motion. Esse é um modelo top de linha do Up, então ele tem bancos Inative, transmissão e-motion e preparação para o sistema Maps and More, né? Esse carro não veio ainda com o sistema Maps and More, a gente vai comprar, mas ele já vem com a preparação, então basta comprar o sistema e colocar lá. E-motion e White Up, né? Então a versão White Up é a versão top de linha, né? Nesse caso com o revestimento Inative, com ele em estrada e cidade. E eu estava muito receoso pelo que a gente ouve, né, sobre a transmissão iMotion em testes e avaliações que são feitas por aí. E no final das contas o carro surpreendeu positivamente. Eu mesmo já tinha feito um teste com o Up e-motion com High Up, né? Já tinha feito o teste com High Up, e só que foi um teste mais curto, e aí você não tem como aprender exatamente como que o câmbio funciona. E essa adaptação é muito rápida, questão de 30 a 40 km, já você andando com o carro, você já sabe exatamente como que ele funciona,
está muito bem harmonizado com essa transmissão. Essa transmissão com o motor 1.0, praticamente não vi. Em estrada ele tem reduções muito rápidas. E os trancos, não existem trancos. O que existe é o seguinte, é uma troca de marchas normal, só que ela é feita através de um sistema automático. É um robô que faz a troca para você. Então, na realidade, quando você acelera, se você acelera muito rápido, você vai perceber que o câmbio está fazendo essa troca. Então ele coloca a embreagem e troca de marcha. Críticas que são feitas aí, sinceramente, na minha opinião, são todas descabidas. São de pessoas que andaram muito pouco com o carro e não tem o carro. Então nós compramos o carro exatamente para fazer esse teste mais longo, para saber como que opera, né, essa transmissão iMotion, que está sendo uma transmissão cada vez mais demandada pelos consumidores. Porque é uma transmissão que evita que você tenha que trocar de marcha. Então em congestionamento é um conforto fantástico, né? Esse carro veio com o sistema Save todo o Up, né? A partir da versão Move já vem com esse sistema Save, que é uma plataforma muito útil aqui, né? Então, eu particularmente hoje, se fosse comprar um Up, depois dessa experiência de 200 e poucos quilômetros que eu andei com o carro, sou taxativo em informar que eu recomendo o iMotion. Ele tem um funcionamento muito bom e o ganho de conforto dessa transmissão em cidade é fantástico, fantástico mesmo, porque você não se preocupa com a transmissão. Ele tem algumas diferenças em relação à transmissão automática normal. Por exemplo, ele não tem a função creeping. Então, quando você tira o pé do freio, o carro não começa a andar sozinho, você tem que acelerar. Isso acontece também na situação de ré. Outra situação, se você estiver parado numa rampa, um farol, numa rampa, o carro, se você tirar o pé do freio, ele vai começar a descer. Então nessa situação o que você tem que fazer? Ou você usa o freio de serviço mesmo, né, o freio normal do carro, ou você usa o freio de estacionamento, a mesma coisa. Então na minha opinião, ele só tem vantagens em relação ao carro manual. São White Up, né, com o volante revestido em couro, emblemas específicos, o sistema de som também muito bem, bom. O ar-condicionado gela, falando como se fosse consumidor. Se eu fosse um consumidor que eu tivesse um carro, trocando por um carro desse, seria um upgrade muito grande, porque além de muito mais gostoso de dirigir, ele é mais silencioso, mais agradável, e a transmissão iMotion é fantástica, fantástica mesmo. Assim, para o que se propõe, um câmbio de R$2.000, hoje você tem Up automático aí por 32, 33 mil reais, e você tem um ganho muito grande de conforto. As pessoas, por exemplo, que não gostam de trocar de marcha, que precisam fazer, que não estão acostumadas, não gostam de cambiar, o objetivo dela não é dirigir, ela quer usar o carro para transportar de um lugar para o outro, não é uma pessoa, uma auto-entusiasta, digamos assim, ele vai se dar muito bem com o câmbio, porque o câmbio vai fazer todas as trocas nos tempos corretos. Essa transmissão atende muito bem o propósito dela, ela dá um conforto incrível em cidade. Então, na minha opinião, vale a pena. Hoje, se eu fosse comprar um Up, compraria certamente um iMotion, depois desse teste curto que eu fiz. Nós vamos acompanhar por um longo período esse carro, para saber se ele deu problema ou não. Então, é isso aí, vamos acompanhando Up iMotion no teste de longa duração do CarBlock.